Pessoal, boa noite a todos. Uma alegria novamente retornar a essa casa, porque não só a gente sente aqui um ambiente diferente, um pouco afastado daqueles afazeres, daquele atropelo da nossa vida, né? do trabalho e do mundo material. A gente pode sair um pouquinho e entrar um pouco no mundo espiritual, se assim podemos dizer, e receber um pouco dessas emanações dos espíritos superiores que estão aqui. E não é só o momento do passe, mas esse momento que a gente está aqui, está vibrando junto e pensando no bem e tentando entender alguma coisa diferente, a gente já está sendo ajudado, a gente já está sendo auxiliado e já faz uma grande diferença na nossa vida. E esse estudo eu gosto muito quando a gente consegue atender algumas expectativas de vocês. Nós temos algumas perguntas aqui que foram da semana anterior ou de outras, mas o ideal é que vocês possam fazer as questões aí agora. Né? O voluntário está ali, é só levantar a mão, ele leva um papelzinho, vocês escrevem, eles trazem aqui e a gente responde hoje a pergunta que vocês têm aí. Geralmente perguntas sobre o espiritismo ou sobre o espírito, né? Todos nós somos espíritos. Então tem muita dúvida, há muito fake news a respeito do espiritismo, né, Fabiana? Até hoje, né? Até hoje, eu já tenho uns quase 40 anos de espiritismo, e quando eu entrei falava que era coisa do diabo, e até hoje esse fake news ainda tem aí, né? E até o diabo, né? Uma questão, será que o diabo existe? Como é que é isso e tal? Então, existe muita desinformação, muito fake news, muita coisa errada aí sobre o espiritismo, e esse é o momento da gente responder, é o momento da gente esclarecer. Tá bom? Então nós vamos começar aqui com as perguntas que já estavam aqui, mas estamos aguardando as questões de vocês. Eu vou começar com essa questão aqui, que ela é muito interessante, eu também não sabia, depois é que eu fiquei sabendo, por que o espiritismo é chamado de consolador, né? Muitas vezes ele fala consolador, algumas vezes consolador prometido, e basicamente é por dois motivos. O primeiro é uma promessa de Jesus. Lá no final do Evangelho de João, quando ele está se despedindo dos apóstolos, né? É uma das partes do Evangelho mais bonito. Quem não conhece deveria ler lá nos últimos capítulos, né? Quando ele faz a cerimônia dos lava-pés e conversa e está despedindo. E os apóstolos começando a entender, né, que ele ia morrer, começaram a ficar tristes, e Jesus fala o seguinte, eu não vou conseguir repetir ipsilíteres, mas mais ou menos ele fala assim, não se turbe vosso coração, não fiquem tristes, porque eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará outro Consolador, e Ele vos relembrará tudo o que eu tenho dito e ensinará todas as coisas. O Espírito de verdade que o mundo não vê vai voltar e etc, etc, etc. Continua lá. Então ele faz essa promessa, está lá no Evangelho. E depois se identifica a revelação espírita, o espiritismo, que teve um espírita que orientou Allan Kardec, que orientou toda essa revolução que fez o espiritismo no século XIX, né? Quase 2000 anos depois de Jesus, um espírito que se intitulou o Espírito de Verdade. E também, se a gente observar, o espiritismo relembra tudo que Jesus falou, toda a doutrina ética de Jesus, o espiritismo relembra. Inclusive, Allan Kardec, né, o Hippolyte Léon Denis Rivail,
codificador do Espiritismo, escreve um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai relembrar todas as máximas morais do cristianismo, do Cristo, né? Que Kardec chama de uma moral universal. Não é só a religião cristã, mas serve para qualquer religião, porque é universal. Ele relembra isso e, é claro, vai ensinar algumas coisas a mais que o próprio Cristo, no momento que ele reencarnou, que ele esteve aqui no planeta Terra, ele não pôde ensinar. Então, por isso que falam, inclusive, o Consolador prometido. Prometido por quem? Prometido por Jesus. Mas há um segundo motivo que eu gostaria de falar, que é o próprio teor dos fundamentos espíritas, dos princípios que o Espiritismo traz, que Jesus também trouxe. Porque esses princípios, a grande maioria deles, se não todos, Jesus já tinha falado. Então, por exemplo, quando Jesus faz o Sermão da Montanha e vai falar bem-aventurados e segue ali as bem-aventuranças, ele está fazendo um consolo muito grande. Quando ele fala assim, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. E bem-aventurados e bem-aventurados. Jesus foi o primeiro consolador. Por isso que na promessa dele ele fala assim, eu vos mandarei outro consolador. Se ele fala outro consolador é porque ele se intitulava o primeiro consolador. E esses princípios, como por exemplo o princípio de ação e reação, e que o sofrimento pode nos levar a evoluir, né? E evoluir mais rápido, são princípios consoladores. O princípio, por exemplo, que fala que não existe um inferno eterno, como era pregado pela Igreja Católica, que tinha, vamos dizer assim, o principal defensor do cristianismo, que veio com essa ideia de pecado eterno, pecado, inferno. O Espiritismo vem, inclusive num outro livro, O Céu e o Inferno. Allan Kardec vai pegar testemunhas de espíritos em várias situações e vai demonstrar que o inferno é consciencial, né? A consciência nossa que cria essa situação de desespero e de sofrimento e que não é eterno. Todos nós, mesmo aqueles que erraram muito, vão conseguir superar esses erros no infinito, na evolução. Então, essa é uma doutrina consoladora. Agora, para terminar, né, já estou falando muito, mas esse tema é muito legal. 18/4, é mesmo, hein? 18 de abril. Olha só, hoje, gente, faz as contas aí, Fabiano, 1857 para 2023, para a gente ver quantos anos são. Exatamente hoje, há 166 anos atrás, o professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail lança o primeiro livro espírita do mundo, o Livro dos Espíritos. Inclusive, foi tão extraordinário esse lançamento que ninguém sabe quem que é Hippolyte Léon Denisard Rivail. É o Kardec. Ele até mudou de nome depois desse lançamento, ficou conhecido na história como Allan Kardec, que era o nome dele em reencarnações passadas, quando ele foi um druida gaulês. Então, olha só que legal, há 166 anos, iniciava-se o Consolador Prometido através da publicação do Livro dos Espíritos, o primeiro livro espírita do mundo. E, gente, extraordinário, viu? Quase 200 anos, e até hoje você lê aquelas respostas lá e você parece que é para hoje, né? 1019 perguntas respondidas pelo Espírito de verdade, por outros espíritos
superiores que respondem todas as nossas questões. A primeira, o que é Deus? Começa por aí, né? Perguntando a máxima pergunta. Mas só para terminar, ele fala assim, que vos relembrará tudo o que eu ensinei e vos esclarecerá todas as coisas. E a gente lembra do Espiritismo como consolador, mas não lembra do Espiritismo como esclarecedor, doutrina esclarecedora. Porque se a gente realmente estudar a doutrina, perder um tempo estudando, não só as obras básicas, mas outras obras também importantes, e várias mensagens espirituais, que desde Allan Kardec até hoje continuam aí surgindo, a gente vai ter um esclarecimento a respeito das coisas enorme, maior do que a maioria das pessoas, a respeito da vida, a respeito do sofrimento, a respeito de todas as dificuldades que a gente passa no casamento, fora dele, no trabalho, as angústias. Então o Espiritismo nos esclarece as coisas. E se a gente, além de ser consolado, se a gente for esclarecido, aí sim, a gente passa por um patamar onde a gente vai entender a sociedade, entender o mundo, entender as fake news, entender a política, entender tudo de uma forma diferenciada, porque o Espiritismo nos dá esse esclarecimento que nos torna seres diferenciados. Fabiano. Boa noite a todos. A pergunta que o nosso irmão fez foi o seguinte: boa noite. Gostaria de saber qual a realidade sobre os trabalhos despachos, entre aspas, né? Trabalhos despachos, entre aspas, de Umbanda. Pode alguém fazer o mal a outras pessoas através dos espíritos maus? Ou ele escreveu aqui dos maus espíritos? Obrigado. Bom, como a pergunta dele é muito interessante e nos remete a muitas confusões que são feitas com relação à doutrina espírita, eu gostaria de pedir um pouquinho só de compreensão no sentido da necessidade de voltar um pouco no tempo para a gente falar sobre a doutrina espírita e sobre o espiritismo, para depois falar da Umbanda. Então, o Jomar, com muita propriedade, falou sobre a codificação da doutrina por Allan Kardec no século XIX, em 1857. Hoje, inclusive, nós estamos comemorando um dia importante, que foi o lançamento desse livro. Mas a doutrina espírita e o espiritismo, é importante a gente fazer uma distinção. Por quê? O espiritismo ele existe de todos os tempos. Desde quando surgiu o homem sobre a face da terra. Todos nós somos, em maior ou menor grau, médiuns. Por quê? Somos espíritos, e como espíritos, temos a condição de intermediar comunicações dos espíritos. Não ostensivamente, muitos de nós, através da psicofonia, através da psicografia, mas certamente, como espíritos encarnados, todos temos essa capacidade de fazer vamos dizer assim, esse intermédio, muitas vezes pelo lado do pensamento. Bom, então se a gente for olhar no passado da humanidade, lá naquelas primeiras tribos, tínhamos os anciões da tribo, né? Tanto mulheres quanto homens, eles já tinham ali, na ostensividade, essa capacidade de fazer essa intermediação. Então, os espíritos se comunicavam com eles e eles falavam ali para as pessoas das tribos. Então, a gente observa então que o espiritismo existe de todos os tempos. Bom, quando a gente vai estudar então a questão das 3 revelações, quais foram as 3 principais revelações da humanidade? Moisés, que veio trazer para a gente a noção de um Deus único, o Cristo,
que veio nos ensinar a lei de amor, a doutrina espírita, que vem nos falar sobre a nossa realidade espiritual com muita propriedade também, com muito conhecimento, explicando a realidade do espírito e a nossa realidade, que ora estaremos no plano espiritual, ora estaremos na matéria mais densa, fazendo essa lei de progresso que Allan Kardec nos ensina. Nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Essa é a lei de progresso que Allan Kardec nos ensina na doutrina espírita. Bom, então, quando a pergunta que foi feita, que vai falar da Umbanda, nós podemos observar que, aqui no Brasil, com muito mais intensidade, nós temos um sincretismo religioso muito grande, envolvendo o espiritismo. A Umbanda é uma religião de origem afro, né? Afro-brasileira, e ela vai falar... Ela vai nos falar sobre a comunicabilidade. Os espíritos, quando você vai num terreiro de Umbanda, eles se comunicam, como no passado da humanidade sempre aconteceu. Mas os nossos irmãos da Umbanda, eles não seguem a doutrina que foi codificada, não seguem entre aspas, tá, pessoal? Porque eles hoje, graças a Deus, eles estudam também muita doutrina espírita. Mas assim, tem uma ritualística diferente, tem algumas questões que a gente não pode, então, dentro desse sincretismo, misturar uma coisa com a outra. A doutrina espírita é uma coisa, Umbanda é outra. E a pergunta da pessoa aqui foi nesse sentido. Podem os espíritos maus, através de trabalhos... ele usou assim, trabalhos de despachos. O que são esses trabalhos de despacho? Você, às vezes, vê nas encruzilhadas, às vezes você vê aí também nos terreiros de Umbanda, em alguns locais, né? Porque muitos deles hoje já não tem mais essa prática. Isso é uma prática que está caindo em desuso. Mas toda casa séria, que as pessoas se reúnem em nome de Jesus, se reúnem ali para fazer o bem, essas práticas não existem, né? Então, é interessante a gente observar que entre os nossos irmãos da Umbanda, muitos não fazem isso. Então, a gente também não pode misturar esse contexto. Mas existem, sim, tanto pessoas ignorantes, propensas ainda ao mal pela ignorância, quanto espíritos maus. Em essência, todos somos criados perfeitos. Nós não estamos perfeitos, porque na nossa trajetória evolutiva, a todo momento tomamos decisões, usamos o nosso livre-arbítrio, e às vezes a gente se afasta dos esclarecimentos que o Jomar agora mesmo mencionou que a doutrina espírita nos traz. É uma doutrina consoladora porque nos esclarece e nos mostra o caminho do bem a ser seguido, ensinado pelo Evangelho do Cristo. Então, nesse caso da gente encontrar pessoas ainda em estado de ignorância, encarnados e desencarnados, a gente pode observar então que nós vivemos num contexto, na humanidade terrestre, muito heterogêneo. Então nós temos aí 1/4 da população mundial já mais avançada pelos lados das questões intelectuais, morais, mas 3/4 da humanidade terrestre ainda estão em condição de mais ignorância, estão buscando somente as coisas materiais, e essa busca pelas coisas somente do mundo realmente pode fazer com que a gente desvie do caminho do bem. Então, o fato é que, na pergunta dele, ele pergunta assim, podem os espíritos maus nos trazer algum mal através desses trabalhos da Umbanda? A gente pode falar o seguinte, nós, pelo pensamento, podemos nos permitir, a partir do momento, então, que eu vou dar vazão aos meus desejos e paixões, ainda muito ligados às questões instintivas. Então, toda vez que eu me afasto das coisas de Deus e me ligo às coisas do mundo, eu posso, então, estar dando vazão, dando guarita para influenciação, para interferência mente a mente. Então, quando eu, pelo pensamento e pelos desejos, busco essas coisas mais inferiores, quem vai se reunir comigo? Quem vai se aproximar de mim? Com quem eu vou me encontrar depois que eu, pelo processo natural do sono e da emancipação parcial, eu durmo
e vou então procurar quem durante esse momento da noite que eu estou, o corpo está descansando, mas o espírito nunca dorme. Eu vou me relacionar com quem? Com aqueles que eu me simpatizo. Então, a gente observa que ninguém pode fazer mal para a gente. Somente se eu permitir é que pode ser feito o mal, porque eu já estou numa condição de ignorância, pela simpatia, atraindo na questão da vibração, esses irmãozinhos que simpatizam com os mesmos gostos que eu tenho. Percebe? Então, fizeram um trabalho, que foi a pergunta do nosso irmão. Fizeram um trabalho para mim, será que pode me prejudicar? Não, vai depender de mim. Por isso que o Cristo nos orientou, nos ensinou que nós devemos sempre orar para poder, então, é uma forma corajosa de a gente falar assim, eu não quero permanecer no erro, eu não quero fazer coisas erradas. Às vezes eu faço porque me apraz, que me traz satisfação. Aí, quem está dando possibilidade para ter essa interferência mental sou eu mesmo, porque eu continuo fazendo aquelas coisas do homem velho, que sempre me levaram para o mau caminho, porque me trazem satisfação. Então, o orar seria nesse sentido, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo à espiritualidade superior, e em especial ao nosso espírito protetor. Alguns podem chamar de anjo da guarda, não importa a denominação, mas que a gente peça essa coragem para poder vencer o principal inimigo que nós temos, que somos nós mesmos, as nossas imperfeições, as nossas mazelas morais. Então, que a gente possa ter esse primeiro ato de pedir. Não me deixe fazer de novo isso, não me deixe cair em tentação, não me deixe incorrer em novos erros. Porque na contabilidade divina, todos nós somos responsáveis por nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. De toda essa história que a gente mencionou da humanidade, lá naquelas tribos, já estávamos lá. E estamos chegando aos tempos de hoje, que estamos nos reunindo aqui em nome de Jesus, para poder buscar algo a mais. Outrora estávamos nos envolvendo com os maus. Hoje não. Hoje nós estamos buscando respostas, buscando sentido na nossa vida, para que a gente possa superar as dificuldades, as vicissitudes, as dificuldades da vida e encontrar sentido. Todos nós estamos em busca de sentido. Para que eu estou aqui? Para quê? Para ser um homem novo, para ser melhor. Então, não nos será permitido fazer mal a ninguém, a não ser que essa outra pessoa abaixe o seu nível vibracional e busque, então, as coisas que não são coisas de Deus, que são coisas realmente de prejudicar. Então, o Cristo nos ensina, ele nos fala sobre a lei de amor. Allan Kardec, na sua obra básica, nos fala da importância da lei da caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, o que a gente deve buscar? É isso. Buscar o caminho do bem, trabalhar na seara do Cristo, tentar superar esse homem velho, fazer as nossas orações diariamente, pedindo proteção, coragem, agradecendo a bênção da vida, louvando a Deus. Além dessas nossas orações, a gente também tem que vigiar. Foi isso que o Cristo ensinou para a gente, orar e vigiar. Por quê? Estamos envolvidos no mar de pensamentos. E a todo momento eu vou então sintonizar com pensamentos mais elevados ou mais de baixa frequência, mais ligados à terra a terra, às coisas inferiores. Então ninguém pode nos prejudicar. Os maus espíritos podem interferir se nós permitirmos. Paulo de Tarso sempre dizia, na sua divulgação da Boa Nova, que nós vivemos sob um mundo, um mar de testemunhas. Eu esqueci a frase, era multidão de testemunhas. Então, Paulo de Tarso, lá naquela época, já de talvez alguns anos depois do desencarne do Cristo, quando ele então
se converte às portas de Damasco e vai divulgar o evangelho, e ele mesmo fala que a gente vivia sob uma multidão de testemunhas, quer dizer, a humanidade desencarnada, nós aqui, poucas décadas atrás, estávamos desencarnados. Agora estamos com a bênção, a dádiva da vida, para uma nova oportunidade de buscar a evolução espiritual. Mas, neste exato momento, temos pessoas encarnando, pessoas desencarnando. Nós, daqui a algumas décadas, também desencarnaremos. E em qual condição nós vamos nos desencarnar? Né? Qual condição dos sentimentos e da mente? Em qual condição nós temos hoje irmãos que estavam encarnados e agora estão desencarnados, que estão convivendo com a gente? Eu estou atraindo os bons ou eu estou atraindo os maus? Depende do que eu penso, do que eu desejo, do que eu tenho como meta e objetivo de vida. Então, podem fazer mal só se nós permitirmos. Ok, pessoal? Então, tentei responder aqui a pergunta do nosso irmão aí sobre Umbanda e sobre influenciação, interferência espiritual, que a gente realmente tem que buscar sempre estar sintonizado com Deus. Muito bom. Interessante, né? Eu ouvindo a resposta do Fabiano, concentrado e muito boa a resposta dele, é isso mesmo, e a gente, como ele falou, todos nós somos médiuns e a gente é constantemente intuído. E eu estava aqui pensando, refletindo, como é que a gente podia dar um exemplo atual disso que ele falou, que sempre foi falado. Né? Vou só lembrar para vocês alguma coisa do passado, né? Desde Jesus, que fala lobo que cai em armadilha de lobo. Tem uma frase dos nossos antepassados que falam um gambá cheira outro gambá, tem uma assim, não sei se vocês conhecem, essa é mais antiga. Tem uma também que semelhante atrai semelhante, né? Que é bem comum. E aí eu estava pensando, como é que a gente explica isso hoje? Aí caiu assim, tão pronto na minha cabeça que só pode ser intuição espiritual. Quem aqui usa TikTok? Levanta a mão, quem usa TikTok. Quem assiste vídeo TikTok. Mas pode ser o Instagram também. Todas essas redes funcionam assim. Que é o seguinte. Se você começa, vamos supor que você gosta muito de gatinho, aí você começa a assistir vídeo de gatinho, os outros você passa tudo, aí vem um vídeo de gatinho, você demora, assiste 2 vezes. O que acontece com o seu TikTok? O que acontece? Fica só aparecendo gato, porque o TikTok já é inteligente, existe um algoritmo por trás que já vai descobrindo seus gostos. E aí toda hora manda gatinho para você ficar assistindo gatinho toda hora. E toda a internet e rede social é assim. Outro dia eu fui procurar, meu colchão já está meio velho, procurei lá para comprar um colchão, eu não aguento mais o tanto de propaganda de colchão que vem para mim. Né? Toda hora, propaganda do Instagram, da internet, do e-mail, só aparece propaganda de colchão. Eu falei assim, não, quero mais não. Não, quero mais não, esquece colchão. Então, olha só, isso é uma rede social, né, criadas por homens que desejam, na verdade, atrair sua atenção e que você compre alguma coisa ou fique ali vendo... usando o seu tempo na interface, no programa deles. Agora, é muito mais sério que as leis de Deus, o funcionamento das leis de Deus, que é essa de atração que ele está falando aqui, chamada lei de atração. O ódio atrai ódio, o amor atrai amor, igual você gostar de gatinho, atrai os gatinhos. Né? Minha esposa adora gatinhos, os gatinhos naturalmente já é tranquilo com ela. Quem não gosta já tem uma dificuldade enorme de lidar com gato. Então, a lei natural é assim. Para alguém te fazer mal espiritualmente, você tem que estar sintonizado com aquele tipo de coisa, senão não te afeta. Não te afeta. Vou dar um outro exemplo aqui. Se alguém te xingar,
e você não tiver a paz e a harmonia, a estabilidade, e xingar de volta, pronto. Você caiu naquela vibração de ódio e vira uma briga e pode sair até morte. Agora, se o cara te xingar e você continuar em paz e não cair naquela vibração, ele vai ficar aí com vergonha de estar gritando, de estar daquele jeito, e você passivo, tranquilo na sua. Né? Vamos lá, então. A outra pergunta é essa de hoje, tá, gente? Recebi agora. Estou incentivando vocês a fazerem pergunta. E essa também é muito interessante, vai poder envolver também um pouco mais sobre isso que a gente está falando. Existem almas aflitas, afogadas, oprimidas, que se fizermos um pedido a eles e em troca colocarmos velas e rezarmos o Pai Nosso. Minha mãe contava isso quando era criança. E realmente eu lembro disso, acender vela para as pessoas, será que ajuda as pessoas? Ou os espíritos que estão, pelo que eu entendi, nessa situação, né, oprimidos e tudo? Vejam bem, não é a vela, não é o fato de acender a vela, mas é a intenção, a emoção e o pensamento por trás disso. O esclarecimento que o Espiritismo dá é exatamente retirar o ritual e buscar a essência da coisa. Como que funciona e por que funciona. Pode ser que a vela funcione e ajude a pessoa, como a mãe dela ensinou e tudo, e aconteça um tanto de coisa. Mas não é o fato da vela. Por quê? Se ela é imbuída daquele carinho, daquele desejo de ajudar, aquele Pai Nosso cheio de emoção, é esse pensamento, é essa emoção que vai fazer a diferença. Não é a vela, não é nem o Pai Nosso, porque muita gente reza o Pai Nosso, mas reza da boca para fora, sem o sentimento, e aquilo não vale nada, não tem valor. Então, em várias obras, como o Livro dos Médiuns, a Gênese segundo o Espiritismo, e depois de Kardec, várias outras obras, em especial as obras de André Luiz, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, vão mostrar como é que é o processo do pensamento, né? Kardec fala que o que dá força para o fluido magnético é a emoção, né? A força ali da vontade, mas tudo quer dizer o seguinte, que é a vibração, o pensamento, não é aquela vela que vai fazer diferença. Pode pôr a vela, se quiser pôr a vela, mas não é a vela, é o sentimento. Né? É o sentimento que vai fazer a diferença. E lembrando que muitas vezes tem uma parte aqui de fazer pedido a eles, a gente não pode fazer pedido a espírito inferior. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com pedido a espírito. Porque eles vêm de uma dimensão muito mais ampla do que a gente vê. Muitos pedidos nossos, Fabiano, não sei se você vai concordar comigo, mas é tipo um pedido assim do nosso filho ali de 5, 6 anos. Ô pai, não me dá vacina não, não me vacina contra... Né? E a gente vai lá e vacina, faz o que ele não pediu. Mas por quê? A criança com 5 anos, ela só vê ali o momento da dor da picadinha que dói. Ela não vê como nós adultos o efeito daquela vacina para a vida toda. Então, muitas vezes a gente pede, ó Deus, retira de mim esse sofrimento, né? Retira de mim essa pessoa, tira de mim esse colega aqui de trabalho, né? Essa pessoa, e o espírito lá, que é seu pai, ou seu espírito protetor, que muitas vezes pode ter sido até pai em outras vidas, uai, mas ele é que é o remédio para você?
né? Eu gosto muito do Eli. O Eli, de vez em quando, ele tem umas tiradas. Como é que você pede paciência para Deus? Como é que Deus vai te dar paciência? Colocando um cara chato na sua vida, uma pessoa difícil, aquela que vai fazer você desenvolver, uai. Ou você acha que ele vai, com a varinha do Harry Potter lá, tchum, joga paciência para você? Aí ele já tinha te criado perfeito e com paciência. Ele vai pôr... Aí esse meu primo, ele fala assim, agora eu estou tomando cuidado com o que eu peço a Deus, porque tem que pedir o que você aguenta, porque se você pedir muita coisa, ser paciente e tudo, ele vai te dar as oportunidades para você desenvolver isso. Né? Então, por exemplo, paciência, tem que vir alguma coisa para você testar a paciência e desenvolver. Solidariedade, vai vir alguém para você exercitar a solidariedade. Né? Então, a vida é para isso. Né? Zé Amaral, gosto muito de Zé Amaral, saudade das palestras de Zé Amaral. Zé Amaral fala que a sociedade é para a gente fazer relação. Sabe o que é relação? É relar. Sabe quando a gente rela assim e a coisa vai ficando lisinha? Zé Amaral falava isso, relação é para a gente relar um com o outro. Né? Marido e mulher, para relar um com o outro até... Você imagina assim que o marido é cheio de espinho assim, e a mulher também cheia de espinho. Aí eles vão relando no outro, espetando um outro, e se eles aguentar, vão ficar lisinho, né? Lisinho, até a gente resolvendo os nossos problemas. Então é isso, sabe, gente? O Espiritismo traz essa essência, esse esclarecimento para a gente entender a vida com outros olhos. Tem mais uma pergunta aqui. Essa é uma pergunta muito interessante, para não falar assim até... Tá, gente, cadê mais pergunta? Pergunta de hoje aí, ó, ainda tem ali uns 20 minutos. Isso. Olha a pergunta. Não existe pergunta boba. Toda pergunta é interessante. É possível um espírito desencarnado se comunicar por meio de um gato ou cachorro? Falei de gato. Você falou que a Alessandra gosta, né? Pois é. Sua esposa. Bom, a comunicação, para que haja a comunicação, tem que ter alguns pressupostos e alguns atributos entre o emissor e o receptor da comunicação. Quais seriam esses atributos? Os atributos de um ser humano. Como que você vai se comunicar com um animal, se não da forma como o animal entende, né? Que é através de gestos, que ele acaba mimetizando esses gestos. Então, quando você vê algum animal fazendo alguma coisa parecida com um ser humano, ele está imitando o ser humano. Mas esses atributos que a gente fala do espírito, quais são eles? É a inteligência, o animal também tem inteligência, fragmentária, mas tem. A racionalidade, isso o animal já não tem. O livre-arbítrio, também não. Isso é um atributo do espírito, do ser humano. O animal, ele consegue sim tomar as suas decisões? Claro que ele toma, mas guiado pelo instinto. O homem também tem instinto? Também tem. Mas nós estamos numa fase já afastados da nossa origem, quando fomos criados por Deus. É interessante essa reflexão. Quando fomos criados por Deus, que nunca deixou de criar, pela eternidade, nunca deixou de obrar, né? A criação de Deus universal, ela está por toda a eternidade. Nós somos imortais, nós tivemos um momento de criação. E essa é a diferença de eternidade e imortalidade. Eternidade é difícil para a gente compreender, porque a gente está falando de Deus. Agora, imortalidade é mais fácil da gente entender, que é o momento que nós somos criados, e agora a gente vai ter toda a eternidade pela frente para buscar essa redenção e essa evolução espiritual. Mas qual o outro atributo? O livre-arbítrio do ser humano. A capacidade de tomar decisões a todo momento, que os animais fazem mais por instinto. Outro atributo do homem, o senso moral.
Qual o senso moral? Discernir entre o bem e o mal. Os animais, eles têm a capacidade de tomar decisões instintivas, de fazer ou deixar de fazer algo, mas eles não pensam nas consequências morais. Isso é um atributo do ser humano. Então, quando pergunta, um espírito desencarnado pode se comunicar por meio de um animal? Aqui ele citou o exemplo de gato, cachorro, qualquer outro animal. A constituição do corpo físico do ser humano não é só o corpo físico. Quando a pessoa fala assim, eu tenho um espírito, na verdade, é um equívoco a gente falar isso. Eu não tenho um espírito. Muito obrigado. Mais perguntas aqui para o João Marcos. Eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito que, no momento, tem um corpo físico, que Deus me permitiu utilizar como instrumento de manifestação. E eu sempre lembro da sua mãe está até ali, né? Maria José. Eu sempre lembro que uma vez a gente estava lá no CEP e ela falou assim, sentado do lado dela, talvez ela nem vai lembrar, a Maria José. Mas uma vez ela falou assim, o útero materno é a porta de entrada do espírito na matéria. Você lembra, Maria José, quando você falou isso? Isso já tem uns 20 anos. Eu não vai lembrar não, coitado, mas ela falou e eu gravei. O útero materno é a porta de entrada do espírito na matéria, do espírito. Então, o processo da reencarnação passa necessariamente por uma necessidade do espírito de reencarnar e buscar a sua redenção. E a providência divina nos oportuniza, através do pai e da mãe, né, da relação sexual. Então eles vão ali, vai haver um processo de divisão celular, em um dado momento, chega na fase lá de blastocisto, o espírito passa por um restringimento perispiritual, é unido ao corpo da mãe, ao útero materno, e ali vai desenvolvendo todas as questões genéticas do pai e da mãe, mas também as necessidades do espírito, que é imortal e multimilenar. Então, essa comunicação é possível porque somos espíritos, mas o animal, ele não tem espírito. O animal, ele tem um modelo organizador biológico, que é diferente. Então, se a gente for olhar nos reinos ditos inferiores, reino mineral, onde o átomo se agita, ali, com toda aquela atividade ali dos elétrons, do nêutron, do próton e aquelas subpartículas, mas ali não tem espírito. Nós temos o reino vegetal, que agora esse princípio inteligente estagiando naquela matéria já tem mais capacidades, sensibilidades. Por exemplo, se você toca naquela mimosa, ela fecha. Está vendo? Mas ali ainda não tem espírito. No reino animal é a mesma coisa, não tem espírito ali. Tem um modelo organizador biológico, um princípio inteligente estagiando naquele corpo animal, mas não tem os atributos de um espírito. Percebe? Então, não é possível um espírito se comunicar através dos animais, porque os animais não são espíritos. Nós nos comunicamos entre espíritos, encarnados e desencarnados, porque somos seres humanos. E toda essa capacidade que nós temos de entendimento e de dialogar e de processar as informações, de interagir e tudo mais. Então, respondendo à pergunta, de maneira agora tentando ser mais categórico, mais sucinto, não há como esse caminho do animal para o espírito, do espírito para o animal, no nível de entendimento racional que nós, seres humanos, temos. Ok? Então, a pergunta não é possível. Comunicação não tem nem jeito, que nunca. 5 minutos? Aí, vocês deixam para o final, recebem um tanto de pergunta no final, não tem jeito de responder todas. Vou tentar ser o mais breve possível aqui para tentar responder essas que chegaram de última hora. O que acontece quando a pessoa se suicida, se reencarna? Muito complexo isso aqui, mas é muito difícil a reencarnação de um suicida. Geralmente vem com todas as consequências do ato suicida. É fácil para a pessoa se reencarnar? Não é fácil, não. Talvez é a única situação que, se ela tiver numa situação tão difícil no mundo espiritual, ela reencarna até sem saber, levada pelos amigos espirituais e muitas vezes compulsória. Ou seja, não é
por livre-arbítrio dela, mas é a única solução para o problema que ela teve. Inclusive, o suicídio responde a alguma das outras perguntas aqui, ó, como esta aqui, ó. As pessoas que são diagnosticadas com distúrbio de ansiedade, toque, poderia ser de vidas passadas? Sim, poderia. Ou é de vidas passadas ou é dessa vida. Quando não acha o problema nessa vida, trauma na infância e outras coisas, é de vidas passadas, com certeza. Toda situação ligada ao distúrbio mental é devido a débitos de vidas passadas necessariamente? Igual eu falei, não, pode ser dessa vida, né? Não precisa ser da vida passada. Leiam o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, As Causas dos Sofrimentos. Lá Kardec explica um pouco disso. Outra no mesmo teor. Gostaria de saber sobre a questão de bipolaridade. Tem como auxiliar enquanto a pessoa é tratada psiquiatricamente? Bom, como amigo, né, ou parente, sempre pode. Realmente ela já falou ali, tem que ser um tratamento profissional, mas a amizade, o apoio, o amor é muito importante. A gente vê esse tipo de tratamento nos alcoólicos anônimos, né, da amizade, da parceria, do amor exigente também, aonde que a pessoa está ali com uma dificuldade moral, né, aquele vício que pode ser físico ou moral, aquela dificuldade e o valor que tem a amizade, do grupo, do apoio da família, do apoio do amigo. Então, você ouvir, você apoiar, você está de lado, né? Não é na frente nem atrás, mas de lado acompanhando, isso é de um valor espiritual enorme. Aliás, é uma das maiores e melhores caridades individuais que a gente pode fazer, que é a doação do nosso tempo e da nossa atenção. Porque é muito fácil tirar uns 50 reais, dar uma cesta básica, mas você dá ali o seu tempo, o seu carinho, o seu amor, é aquilo que você tem de mais importante, que é seu, que nunca vai voltar, e você fazer uma doação disso para alguém que está precisando, é a melhor forma de caridade. E agora a pergunta mais complexa, que não dá para a gente respondê-la, pelo seguinte, é de tom muito individual, e não tem uma resposta genérica para as questões individuais, que a gente recebe muita pergunta assim, isso acontece comigo. O que você me diz? Eu não sei, porque é de cunho pessoal. Você tem que procurar o centro espírita, você tem que continuar a trabalhar ali para descobrir qual que é o seu caso. Ela fala assim, existe... Não é essa não. Essa eu já li. Essa aqui, ó. De 2 meses para cá, só durmo por volta das 3 horas da madrugada. Converso por pensamento, sinto a presença e cheiros. Estou evoluindo? Sou sensitiva e ostensiva? A primeira é fácil. Estou evoluindo? Tá. Todos nós estamos. Essa é fácil de responder. A gente está evoluindo. Estamos aqui na carne, na matéria, passando, então estamos evoluindo. Agora, se sou sensitiva e ostensiva, sensitiva no sentido de ser médium, né, o Fabiano falou logo no início da primeira pergunta, todos somos. E temos sensibilidade ostensiva para ser médium no centro espírita e passar a mensagem? Não sei, é o caso seu. Tem que participar das reuniões, ver. Uma mediunidade que você pode desenvolver, e todos nós podemos, Kardec fala isso no livro dos médiuns também, é a mediunidade de cura. Da gente usar os nossos fluidos, nossa força magnética, mais a dos espíritos, e a gente se tornar um passista, para ajudar as pessoas. Então, quem sabe é o seu caso, tá? E essa questão de dormir 3 horas da madrugada, tem muita gente que dorme. Isso aí, minha mãe, por exemplo, tem insônia, dorme, não é nada de bom, né? Ela acaba isso trazendo transtorno para ela, não é uma coisa boa. O bom é a gente dormir o tanto que o nosso corpo precisa para ficar tranquilo e tal.
Espero ter ajudado, né? Corri agora no final por causa do tempo. Fica mostrando plaquinha para a gente ali, mas é isso mesmo, né? Ô, gente, muito obrigado. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, né? Não percam a palestra do Fabiano, que eu tenho certeza que vai ser muito boa, tá? E que Jesus abençoe a nós todos.